Olá, gente, nós estamos ao vivo. Peço inicialmente desculpas pelo contratempo. Vocês sabem que tecnologia, de vez em quando, deixa a gente, né, perdido. Não era para ser assim. A gente faz teste, a gente testa o programa, a gente organiza, mas acaba que no final a gente tem uns contratempos. Mas eu estou aqui com a fono Carla Nóbrega para a gente dar super dicas para você que está aí hoje querendo saber falar melhor e usar melhor a voz no ambiente de trabalho. Antes de a gente começar a conversar, dar a boa noite para o pessoal que está nos ouvindo. Olá, boa noite. Então, gente, eu estou aqui avisando o pessoal aqui, você sabe que tudo é online, né? Então, eu estou avisando as pessoas que o nosso link mudou, para que as pessoas possam acompanhar a gente. Eu estou pedindo aqui se está tudo ok, porque a gente aqui tem que seguir, e se eu mudar a minha tela, né, eu acabo sem ver tudo o que está acontecendo do outro lado. Gente, eu convidei a Carla para esse Hangout, né, o pessoal não tem muito conhecimento de Hangout, então eu acabei chamando de palestra, mas é mais uma entrevista, porque Carla vem me apoiando, assim, e eu comecei a perceber o quanto era importante que essa informação pudesse chegar a mais pessoas, né? Eu sou jornalista de formação, já há mais de 15 anos, e eu já fiz fono, sim, quando eu comecei na carreira, o pessoal me indicou que fono era importante, mas você sabe, né, muitas demandas e a gente acaba deixando de lado a questão da voz. E há 15 dias atrás, né, eu estive num evento em Arapiraca, não sei se Rosete está aí ao vivo, pelo convite da Rosete, lá na Associação Comercial de Arapiraca, e foi um momento muito desafiador para mim, porque eu ia fazer uma palestra que logo me chamava para um workshop, e segundo, porque eu entrei em crise de sinusite e a voz sumiu. E aí eu fiquei pensando, lembro que naquele momento eu ficava mandando áudio para Carla e falando assim, gente, isso deve acontecer aos milhares, né? E eu me lembro de lá, fazendo os exercícios que ela estava me pedindo para o Natal, eu fui também fazer um atendimento e eu fiquei impressionada com a mudança que eu tive com o exercício. Depois eu posso mostrar para quem tiver interesse, a gente fez um teste. Como que chama esse teste, Carla, que você falou? Prova terapêutica, né? A prova terapêutica são... Sim. A gente grava a voz do paciente antes, faz alguns exercícios e grava depois. Então, o resultado é quase que instantâneo. Quase que um milagre, né, Vanessa? E aí eu percebi, né, a diferença que eu estava tendo, né, em poucos minutos, era coisa de meia hora, e eu quis chamar a Carla para poder conversar. Gente, se vocês quiserem mandar alguma pergunta, certo? Eu vou pedir a vocês, eu estou com o Hangout funcionando, mas toda vez que eu mudo, eu não sei se vocês têm a possibilidade de acessar, mas assim, eu queria deixar esse espaço, vocês podem mandar também pelo que tiver o meu WhatsApp. Olha, nós estamos aqui, já tivemos 8 pessoas assistindo. Gente, o pessoal que está aí ao vivo, vocês me desculpam a minha ignorância, certo? Porque isso é ignorância, o pessoal que trabalha com marketing digital, mas sabe o que é? Sempre eu tinha um suporte. E aí você tem que aprender a fazer sozinho, e de vez em quando não sai como você quer. Mas estamos aí fazendo o melhor, e o meu objetivo é realmente levar essa informação para vocês, tá? E eu queria primeiro conversar com Carla, ela está aqui, dando, todo mundo falando o quê, gente? Que não está, o quê? Que não está acessando? Tá sim, esse é o novo link, não brinca não. Tem o pessoal da Team Nordeste que veio assistir a gente. Gente, eu queria me concentrar aqui, o pessoal está dizendo que está ok. Carla, a primeira coisa que eu queria que você pudesse explicar para as pessoas que cuidados que a gente deve ter
profissionais da voz, e eu digo assim, não apenas palestrantes, ou eu abro um leque muito grande, porque comercial, e outras pessoas que trabalham realmente com a voz no dia a dia, que cansam a sua voz, que cuidados que a gente deve evitar para não ficar sem voz quando precisa. Bem, boa noite a todos, né? Cortou só o finalzinho, mas deu para entender um pouco. De fato, a Vanessa contou um pouco da experiência dela, que me pediu socorro, Carla, socorro, cadê minha voz? Sumiu, preciso da minha voz novamente. E isso é muito comum, infelizmente, tenho que ser bem realista, é muito comum na minha vida como fonoaudióloga, né? E também comum na vida de muitas pessoas que eu considero como profissional da voz, que é o quê? Muitos se preocupam no conteúdo, no que tem a apresentar, mas deixa como irrelevante o principal instrumento de trabalho, né, que seria a voz. Então, cuidados básicos, cuidados simples que a gente precisa ter com a voz, isso desde a alimentação até a questão de respiração, descanso, repouso vocal, como a gente fala, são imprescindíveis, né, para profissionais da voz, ou até mesmo para pessoas que costumam falar um pouco mais, né? No caso da Vanessa, ela passou por uma grande demanda vocal, né? Teve uma série de dificuldades, porque na verdade é uma musculatura prega vocal e ela precisa ser aquecida, como qualquer exercício que a gente vai fazer no nosso corpo, a gente precisa aquecer antes de uma corrida, antes de uma academia, enfim, tá aquela grande demanda. Mesma coisa, prega vocal e musculatura da mesma forma. Então, sempre existe o trabalho da fonoaudiologia em dois aspectos. Tanto trabalhar a questão da patologia, quando se tem nódulos, fendas vocais e tudo mais, ou como tratar também a questão da prevenção, até porque a saúde hoje está totalmente voltada à prevenção. Então, a parte da prevenção na saúde vocal seria exatamente fazer os exercícios de aquecimento. Exercícios de aquecimento servem para quê? Para essa grande demanda vocal. Ela fez os aquecimentos dela, só que, infelizmente, ela teve uma crise de sinusite muito forte e que isso também contribuiu negativamente para a piora da voz dela. Mas, para os profissionais em geral, sempre existe o programa de aquecimento vocal, né, que a gente faz, e esse programa inclui exercícios a serem feitos antes de uma atividade vocal intensa, e também toda a orientação em relação à alimentação, que é super importante. Carla, está cortando um Sim. pouco, eu acho por causa da conexão aqui, estamos tentando fazer o máximo possível. Você falou dos exercícios, eu acho que o pessoal ficou curioso, né? Você podia explicar uns exercícios para a gente sobre aquecimento, qual que seria aquele trrr normal que todo mundo faz, como a pessoa pode começar a aquecer a voz para quem vai falar em público? Vanessa, passar alguns exercícios, na verdade, fazer alguns exercícios para vocês, só que eu não indico que a pessoa realize isso, porque a gente sabe que cada indivíduo é diferente do outro, né? Então, às vezes, tipo, esse trrr, que é o tremer da língua, ou vibrar da língua, pode ser muito eficaz para você, mas para outra pessoa não. Então, costumo muito falar, os exercícios de voz, seja para aquecimento ou até mesmo para trabalho vocal, realmente, eu costumo dizer que é brincadeira de criança. Quem nunca brincou com um bebezinho fazendo vibração de lábio, o famoso besourinho, né? Eu acho que a grande maioria das pessoas faz esse exercício. Só que ninguém sabe que esse exercício, se a gente faz de maneira, pode causar uma alteração na nossa prega vocal. Entende? Então, assim, tem que se ter todo um trabalho de postura corporal, você tem que estar bem posturado, você tem que ter um trabalho de respiração muito bacana, você tem que ter um trabalho muito bom e uma atenção muito maior em como você vai soltar esse ar para emitir o som, né, ou fazer o exercício. Então, assim, essa brincadeira de criança é algo muito sério, entende? Mas
existem algumas orientações que podem ser dadas, né, para a gente prevenir da voz, né, de ter possíveis alterações. Primeira delas seria a questão da postura. A gente sempre manter uma postura corporal adequada, tá? A segunda seria a grande necessidade de estar, água sempre, constantemente. Ah, Carla, mas essa água tem que ser gelada? Não, pelo amor de Deus, gelada não, de forma alguma. Principalmente se você estiver em um momento que você esteja usando muito a sua voz. Por que isso? Lembra que a temperatura do nosso corpo é em média 36 graus, né? E a água, quando está gelada, está com uma temperatura muito abaixo do que essa. Então, geralmente, quando a gente toma água gelada ou qualquer bebida mais gelada, gera um choque térmico no nosso corpo. Um choque térmico de proporções irrelevantes quando a gente pensa naquele choque térmico que causa outras alterações. Mas para a nossa prega vocal, ele é muito relevante. Então, o nosso organismo, ele sente como uma agressão. Então, fica mais complicado para falar e vem até prejudicar, tá? Então, terceira orientação seria, sim, água nunca gelada, sempre oriento a água natural, se você estiver no momento que você está usando muito a sua voz, até porque ela vai estar mais próxima à temperatura do seu corpo, assim, não tão fria, né? E se, Carla, mas não tem condições, ela está fria ou está gelada? Coloca a água na boca, espera um pouquinho com essa água na boca, até ela mais ou menos igualar a temperatura do seu corpo e você deglute. A orientação seria alimentação. Se você vai para participar de uma grande demanda vocal, se você vai precisar usar muito a sua voz, a gente sempre orienta o quê? Dá preferência a alimentos mais fibrosos e evitar alimentos mais gordurosos, alimentos derivados do leite, alimentos muito condimentados, tá? Mas, gente, ó, vocal intensa. Não significa dizer que você vai mexer em toda a sua dieta, tá? Até porque isso aí seria realmente com um nutricionista. Bebidas alcoólicas, que também vai causar uma forma de analgesia no seu corpo e a nível de prega vocal também. Então, se você ingere bebidas alcoólicas antes de uma atividade intensa vocal, você vai perder meio que a noção do seu limite. Você não vai sentir incômodo na garganta, vai falar mais, falar muito, e quando passar o efeito daquele álcool, acabou. Você geralmente vai estar assim, afónico, sem voz. E assim, tem a questão da roupa que você vai usar, evitar, dar preferências a roupas mais soltas, mais folgadas, principalmente aquelas roupas que apertam mais em região abdominal. Evitar, com toda certeza, tá? E assim, existem ainda outras orientações, mas essas básicas, assim, para ter sempre cuidado. Sim, postura de cabeça, tá? E procurar sempre movimentar muito a boca. Né? Tem que falar bastante. Articular. Falar articulando, né? A boca, né? Porque quanto mais a gente articula, menos a gente força as cordas vocais, né? Olha aí minha pupila. Mais ou menos isso mesmo, Vanessa. E assim, eu sempre gosto de fazer uma analogia muito bacana em relação a nosso grande aparelho fonador que a gente tem. Meio que assim, a gente tem um som super potente que está aqui na nossa prega vocal, tá? Um aparelho sonoro super potente. E temos uma caixa de amplificação desse som magnífica, sabe? Perfeita, que está aqui, ó. Boca, toda a cavidade oral, cavidade nasal. Então, se você quer ter uma voz, pode falar muito? Pode. Pode falar alto? Pode, inclusive. Só que você tem que saber usar esse seu aparelho sonoro de forma adequada para a caixinha de amplificação. Muita gente acha que para poder falar alto, falar forte, falar muito, tem que colocar força aqui. Só que está totalmente errado. Lembra lá, nossa caixa de som está aqui em cima. Então, ó, movimenta essa boca, articula esse som, libera esse som, que aí você vai conseguir realmente falar sem esforço vocal, tá? E com toda certeza vai prevenir ou até mesmo evitar alterações vocais. Sem falar que na hora que a gente movimenta os músculos do rosto, olha aí, Vanessa, essa parte você gosta. Na hora que a gente movimenta os músculos do rosto, a gente está exercitando essa musculatura.
e até mesmo prevenindo mais à frente aquelas indesejáveis rugas de expressão, flacidez facial e por aí vai. Esse assunto de flacidez e etc., a gente fala daqui a pouco, e eu vou explicar ao pessoal por que hoje eu estou tão antenada quanto a isso, né? Carla, você falou a questão do líquido frio, e eu queria que você falasse também da questão dos líquidos quentes, principalmente quando a gente está em reunião, e nas empresas, eles sempre os cafezinhos. E aí eu também queria que você falasse, né, que a gente às vezes está com a garganta seca e toma um cafezinho, e se isso é bom ou se é ruim, e eu queria que você comentasse. E outra dúvida, a questão da bala de gengibre, né, que a gente comentou um dia, e aconteceu até no evento, quando eu comecei a ficar rouca, primeira coisa que o pessoal pensa, corre para o gengibre, corre para a bala de menta, aquela balinha, aquela pastilha. Me diz, o que você acha que eu devo fazer, se é bom, se não é? Bora lá. Primeira lá. Eu costumo muito usar isso tudo para a minha vida, não só pensando em questão de voz, que tudo que é o extremo não vai nos fazer bem. Tudo que é muito não nos faz bem. Sempre tem que se ter o equilíbrio. Então, da mesma forma que o frio, que o gelado, não vai fazer bem para o nosso corpo por estar com a temperatura abaixo, o quente, nossa, é o extremo. Vai estar com a temperatura muito mais elevada do que o nosso corpo. Mas aí a linha de pensamento é a mesma, tá? Toda agressão que o nosso corpo sofre, toda reação que ele sente como uma agressão, ele tende a reter líquido, tá? Como proteção. Proteção é aquela agressão. Então, o que acontece? Na hora que a gente bebe, não, uma bebida mais quente, mesmo pensamento do frio, tá? A gente vai, na verdade, pensamento em sentido de edema, de acúmulo de líquido. Mas o quente, ele vai queimar toda a mucosa, tanto de trato oral, né, de boca, como também de faringe, lá atrás. Porque nós temos 2 tubinhos, tá? O tubinho da fala, que é esse aqui que a gente toca, onde está a nossa laringe, tá? Eu tô aqui movimentando. Aqui só passa ar, o ar que vem do nosso nariz, e algumas pessoas que têm alteração respiratória, que respiram pela boca, o ar passa por aqui também, e vai até o pulmão. Nada de alimento, nada de líquido. Mas só que coladinho a esse tubinho aqui, tá lá o tubinho que passa o alimento, tá? Então, toda agressão que esse tubinho do alimento sofre, que no caso é a bebida quente, ele vai queimar toda aquela mucosa que a gente chama lá de esôfago, tá? E essa agressão vai se refletir também para o nosso tubo da respiração, que seria a nossa laringe. E aí vai prejudicar a nossa prega vocal. Vai se criar um edema, nossa prega vocal ela vai ter mais dificuldade, né, na sua movimentação e, consequentemente, você vai ter um esforço vocal muito maior, tá? Esse pensamento vai tanto para bebidas quentes, bebidas frias demais, alimentos muito gordurosos, porque a saliva vai ficar muito espessa, nossa prega vocal vai ter dificuldade, sim, em movimentar, alimentos também muito condimentados, apimentados, que nosso corpo também reage como uma agressão, certo? Então, esses alimentos são contraindicados de meia hora, de 1 hora, vamos dizer assim, antes de uma intensa atividade vocal. Não é que você vai cortar da sua vida, tá? Isso aí seria já questão alimentar, de fato, equilíbrio alimentar seria com o nutricionista. Mas quando se trata de voz, você evitar esses tipos de alimentos, gordurosos, quentes, frios, apimentados, condimentados, enfim, esses alimentos não saudáveis, né, como a gente fala, antes dessa intensa atividade vocal. Dá preferência a alimentos fibrosos, porque alimentos fibrosos, ele deixa a saliva mais fininha, tá? Você consegue ter, inclusive, uma digestão melhor, né? Você vai ter um conforto digestivo melhor e, consequentemente, um conforto corporal, dessa mesma forma, tá? O que são alimentos fibrosos aí? Me dê um exemplo, porque eu não tenho muita noção do que é, não. Acho que o pessoal que está assistindo a gente também não tem muita noção. Eu penso alimentos fibrosos, só lembro dos cookies de fibras. Mas alimentos ricos em fibras, tá? Todo mundo fala, tem um mito da maçã. A maçã é boa para a voz, a maçã é excelente para a voz. Só que não é só a maçã, tá? Existem outras frutas também ricas em fibras que fazem bem também para a voz. Mas não é que a maçã faz bem diretamente para a voz.
É porque a maçã, ela tem toda uma questão nutricional, né? E a questão de fibras que vai deixar essa saliva mais fininha e vai dar um upzinho na sua voz também. Mas existem todos os alimentos. Todo alimento que você pensar que é rico em fibra, tá? Faz bem. Então, dá preferência a, tipo, uma salada, uma comidinha mais leve, entende? Se a gente for pensar em almoço, um suco, sei lá, um suco de laranja, apesar de ser ácido, mas ele é rico em fibra também, tá? Ou uma fruta, enfim, alimentos mais leves, certo? E aí eu vou entrar numa questão que não é minha. Aliás, antes você me responde a questão do problema da bala de gengibre. Você me lembrou dos sucos e eu lembrei de uma questão que eu vou perguntar já já. E eu vou ficar aqui ligada, tá, gente? Se tiver alguma dúvida de alimentos que devem evitar na questão da fala, eu estou aqui ligada, tá? Pronto, perfeito. Bora lá. A questão da balinha de gengibre, eu vou até ampliar um pouco mais esse leque. A questão de pastilhas, de sprays, de hortelã, de menta, o gargarejo, né, que falam muito, para melhorar a voz. Existem 2 tipos de melhora de voz. Se você está em um processo inflamatório, né, tem as ites da vida, faringite, rinite, enfim, as ites, esofagites, as ites da vida, que podem interferir diretamente na sua qualidade vocal. Super interessante procurar um médico, tá? Para saber quais procedimentos você tomar e saber também qual tipo de paliativo em relação a pastilhas e tudo mais, tá? Esse é um tipo de ajuste para a voz, só que a voz que existe algo associado, que era no seu caso quando você estava lá com a sua sinusite, tá? Que até a gente conversou um pouco mais a questão de inalação e tudo mais. Só que existe também a piora da voz relacionada ao abuso e mau uso vocal, ou ao esforço vocal. Então, vai seguir o mesmo pensamento de bebidas alcoólicas. Na hora que a gente ingere pastilhas ou paliativos, né, para melhorar a voz, o que a gente vai fazer com o nosso trato vocal? Ele vai ficar adormecido, tá? Vai ficar meio que em estado de analgesia. Vai ficar dormente, vamos dizer assim. Então, o que vai acontecer? Você vai ter aquela sensação de alívio, né? Graças a Deus, você não aceitou a balinha de gengibre, graças a Deus. E, assim... Não sei, isso eu não aceitei, não. Vai entrar naquele estado de analgesia realmente, e quando passar o efeito do paliativo, sua voz vai estar muito pior, porque você vai parar de sentir dor, você vai parar de sentir incômodo, vai achar que sua voz está 100% e vai, ó, vamos falar, vamos falar, vamos falar. Passou o efeito, sua voz está acabada, está muito pior do que estava antes. Mesma coisa como eu falei da questão da bebida alcoólica, como seu corpo fica adormecido, você tende a falar muito. Pessoas aí que gostam de repente, tomar aquela cervejinha no final de semana, de exagerar um pouquinho mais. Geralmente, no outro dia, tá com a voz um pouquinho ruim. Então, é justamente por causa disso. Só que aí não tem só a cerveja, tem a questão da competição sonora, que acontece muitas vezes com vários profissionais. Eu estou aqui falando com vocês, mas lá, o meu ar-condicionado está desligado, porque se ele tivesse ligado, ele estaria fazendo um barulhinho também. Por mais que o barulho seja baixinho, inconscientemente, aquele barulho vai me incomodar e eu vou querer falar muito mais alto do que ele. E isso é uma competição sonora. Fora todos os barulhos ambientais também. Então, essa competição sonora também vai fazer mal à sua voz, porque você vai esforçar. Não tem como evitar? Usa microfone. Carla, mas sem condições? Então, aí a gente tem que tentar procurar outros artifícios para que você use sua voz e não prejudique tanto. Certo. Aqui, Carla, você comentou do suco de laranja e os sucos fibrosos e frutas e outros alimentos que tenham fibra que ajudam nas cordas vocais, principalmente quando você vai ter um esforço grande. E refrigerante? Eu não tomo, tá? Porque eu já consegui sair desse vício há alguns anos, mas eu imagino que o pessoal que está assistindo a gente, ainda mais assim, no dia a dia, no momento que você vai almoçar ou vai jantar antes de um evento e tal, o que você sugere? O que isso influencia? Bem, eu sou contra. Eu sou contra e sou mais a favor de alimentos naturais, tá?
principalmente antes da intensa atividade vocal, alimentos naturais em todos os sentidos, tanto em temperatura, como também em propriedade mesmo no alimento. Então, evita, porque o refrigerante tem a questão da alta concentração de açúcar, tem a questão do gás, e esse gás, às vezes, pode até causar um desconforto digestivo, né? Imagina, você está falando e tal, revoltando aquele gás, não é bacana. Já tem isso, eu não tinha nem pensado nisso. Tem, da questão, realmente tem, né? Você está falando ali, você, né? Isso, e principalmente ele não é tão salutar para pessoas que têm problemas com refluxo, gastroesofágico e tudo mais. Mas, assim, essa questão mais a fundo de alimentos é bem interessante, inclusive procurar nutricionistas. E eu tenho parceria com nutricionistas. Então, assim, quando o paciente vem para mim, passa por todo o meu atendimento, eu não me fecho só para fono, eu penso quais são as possibilidades para ele, o que ele precisa ser orientado, e aí a gente tem toda uma equipe multidisciplinar para estar junto a esse paciente e montando todo o planejamento terapêutico. Carla, você falou essa questão dos cuidados, eu lembro que uma vez a gente estava conversando, e você comentou que só de ouvir alguém falando, você consegue diagnosticar alguns problemas que ele pode ter, às vezes, de patologias, ou se é só o mau uso, que ele não se acostumou a usar bem, né? Uhum. Quais são os principais problemas que você vê no dia a dia quando você lida com profissionais? Para quem não sabe, Carla, durante muitos anos, fez consultoria para a TV Ponta Negra, que é afiliada aqui do SBT em Natal, e ela fazia todo o acompanhamento com profissionais da voz, né, lá dentro da emissora. E quais são os principais problemas que você vê normalmente no profissional que lida com a voz? Bem, eu costumo muito falar que às vezes eu fico até com vergonha, mas vergonha no sentido assim, que sem querer, só bater o olho para a pessoa, eu já consigo fazer todo o traçado terapêutico dele. Mas também, né, Carla, quantos anos são? Mais de 10 anos de profissão? A Vanessa Bafo, que aí vai acabar divulgando minha idade, e aí já não vai dar muito certo isso, não, viu? Para quem não sabe, eu conheci Carla, eu brinco assim, Carla atendeu a minha filha mais velha, atende o mais novo e me atende. Então, muitos anos, né, assim, que fora, no caso deles, era patologia, né, questão da fala, mas quantos pacientes, né, que você já ouviu, que você já acompanhou? Nossa, muitos, 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 assim. E até amigos, eu costumo muito brincar que, assim, às vezes eu olho assim, meu Deus do céu, eu não queria ter esse olhar agora. Mas é inevitável, de fato, eu bato o olho na pessoa até por questão da profissão, porque realmente são muitos anos, tá? Mais de 10 anos de formada, tenho experiência em várias áreas, já atuei, eu acho que quase tudo que a fonoaudiologia pode oferecer. Eu amo muito a minha profissão, adoro o que eu faço. De fato, eu trabalhei mais de um ano, quase um ano e meio na TV Ponta Negra, afiliada do SBT aqui. Eu fiz um trabalho muito forte com os profissionais de lá, tá? Tanto os repórteres como os apresentadores. E também teve um espaço lá no programa semanalmente. Então, assim, foi uma experiência surreal para mim, surreal, foi muito bacana. E, de fato, as maiores alterações, assim, que eu percebo, e as maiores dificuldades que eu percebo, principalmente a questão do desconhecimento do nosso aparelho sonoro, assim, eu costumo fazer muita analogia, assim, a gente tem um som de última geração, aqui, só que a gente não sabe usar. Infelizmente, eu tenho um aparelho sonoro, assim, top, e sempre acho que vou acoplar nesse aparelho sonoro uma caixinha de computador. Não, sei, às vezes eu uso até essa analogia para o paciente tentar entender, que por mais que eu coloque o som no volume máximo, aquele som vai sair distorcido e muito forte. E se eu acoplo uma caixa de som adequada ao meu aparelho sonoro, basta só aumentar um pouquinho o volume, que aquela voz vai sair alta, clara, definida, de ótima qualidade. E isso acontece também com a gente. Então, uma das maiores dificuldades que eu percebi lá é a questão do desconhecimento da voz. Ah, mas eu tenho que falar muito. Ah, mas eu quero falar forte. Ah, eu quero ser mais incisivo, né? Alguns apresentadores, assim, principalmente apresentadores voltados à área policial, né, que tem muitas alterações de voz, muita modulação vocal, e às vezes é bem mais agressiva. Só que, assim, a gente precisa ter esse conhecimento corporal.
E, pode falar mais forte? Pode fazer modulações? Pode. A gente pode brincar com a voz. Só que para isso eu tenho que ter o conhecimento. E o ponto principal que eu costumo falar da terapia é justamente a reeducação. Reeducação da sua forma de falar. E o seu conhecimento corporal, conhecimento do seu trato vocal, conhecimento da sua prega vocal e de todas as potencialidades que ela pode oferecer. Esse era um dos. O outro era a questão de respiração, né? Tinha uma respiração mais reduzida, uma postura mais inadequada e articulação bem reduzida. E praticamente não movimenta a boca e quer falar muito. Então, são ajustes simples e sutis que eu percebi e que a gente conseguiu fazer um trabalho muito bacana, e, inclusive, assim, tivemos lá vários repórteres que evoluíram, se destacaram bastante, conseguiram, inclusive, novas oportunidades, conquistaram aí novos projetos. Eu fiquei muito feliz, meus pupilos, até hoje eu tenho contato com eles, e fico muito satisfeita quando vejo a evolução, às vezes em pequenos ajustes, porque, na verdade, o trabalho vocal, como eu falei anteriormente, é uma brincadeira de criança, é muito bom, é muito gostoso. Você, de repente, aprender que um som que você emite, você consegue melhorar a sua voz, você consegue brincar com a sua voz. Eu consigo, de repente, eu que sou mulher, que tem uma voz mais aguda, mais aguda, conseguir, de repente, deixar minha voz mais grave, como a voz de um homem. Eu posso brincar com minha prega vocal. Agora, sabendo que posso brincar com um profissional capacitado ali do meu lado, que aí vai lhe orientar direitinho quais são as técnicas que você tem que fazer, as manobras terapêuticas que você tem que fazer. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, nada de entrar na internet e pegar exercícios lá para fazer e repetir em casa como se fosse uma receita de bolo. Não é receita de bolo, isso é sério. Tá? Pode causar alterações e alterações mais graves, que inclusive pode levar você a um processo cirúrgico. Tá? E a cirurgia já é bem mais complicada. Então, assim, sempre, na dúvida, procure um profissional capacitado. Vai lá, tira suas dúvidas com ele, de repente faz um programa de aquecimento e desaquecimento vocal, e isso aí eu já vou estender não só a profissionais da voz, mas a todo mundo, porque nós usamos a nossa voz sempre, e ainda mais nesse ambiente, nesse mundo barulhento que existe hoje em dia. Então, a gente tem que ter realmente um conhecimento corporal e um conhecimento do nosso padrão vocal adequado. Me fez lembrar também a questão de, Carla, você teria alguma dica para passar para as pessoas que, como eu, às vezes tem um dia muito atarefado e chega em casa com muita dor? Eu me lembro quando eu dava aula, e muitas vezes com uma sala muito grande de alunos, a acústica muito ruim, né? Porque dependendo do lugar, você tem um microfone que te ajuda, então você não precisa forçar tanto para falar tão alto. Mesmo assim, você acaba se empolgando e força, né? Porque esquece de respirar. Você falou essa questão da respiração. De Vanessa, eu acho que respiração é muito importante, porque quando eu falo muito rápido, né? E eu já falo rápido, eu acabo esquecendo de respirar e eu começo a sentir que eu estou forçando aqui. Se isso acontecer e a pessoa chegou no final do dia e está com aquela dor, assim, dói mesmo, né? Dói aqui a garganta, eu sinto dor aqui dentro, digamos assim. Você poderia dizer assim, pessoal, toma um chazinho de limão. Qual era a dica que você daria? O pessoal vai dormir, respirar e tentar fazer uma respiração, eu não sei, tomar mais líquido antes de dormir para limpar, não sei, leite diz que não é bom, né, porque leite aumenta a secreção, não sei, diga aí, o que a pessoa pode fazer para ela tentar no dia seguinte estar um pouquinho menos cansada nesse sentido? Ótimo, Vanessa. E o bom é que você já foi dando várias, né, dicas aí, o que pode e o que não pode. Eu vou perguntando, dica não, dica só você pode dar, porque eu não sei. Mas inconscientemente você já foi falando algumas. Eu costumo muito falar assim, de fato tem aqueles dias, né, que por mais que a gente tenha toda a questão do aquecimento vocal, da preparação antes, tem aqueles dias que a gente chega bem exausto. Principalmente quando a maioria das pessoas tem alteração, inclusive postural, né? Muita gente tem ou escoliose,
ou lordose, né, ou cifose, o ombrozinho mais caído, alterações de coluna, que sobrecarregam toda a musculatura de coxas, vamos dizer assim, né? E principalmente quando a gente pensa em musculatura de região cervical, que é pescoço, tá? E cintura escapular, que é ombros, quando a gente quer relacionar a voz, porque nessas estruturas é onde estão a maioria dos músculos, né, da origem ou da inserção de alguns músculos, da origem, onde começa, ou inserção, onde termina, de alguns músculos que movimentam a nossa prega vocal. Então, quando a gente tem, inclusive, má postura, desconhecimento do nosso padrão vocal, o que a gente acontece? É que acaba sobrecarregando e tensionando muito essa musculatura, gerando dor, gerando, inclusive, dores de cabeça. Tem muita gente com queixa de dor de cabeça. E, mas sinto muita dor de cabeça, principalmente nessa região aqui atrás, né? Que seria a região cervical. Essa região aqui é sempre relacionado, muitas vezes, à tensão, tá? Se você sente dor de cabeça, abrindo um parênteses bem grande, continuamente procura um médico, para saber realmente descartar a hipótese. Mas a grande maioria dessas dores de cabeça nessa região é relacionado à tensão, tá? Tensão corporal, tensão para fala, tensão nessa região aqui toda de pescoço. Então, o que eu sempre oriento a fazer? Isso aí dá para fazer. Alongamentos, tá? Aquele velho alongamento que todo mundo conhece. Coloca, postura sempre retinha, coloca a mão aqui na cabeça, tenta encostar o queixo, no peito, sente toda a região aqui atrás, cervical, puxando, alongando. Puxa a cabecinha do lado, sempre com a postura correta, não adianta eu puxar e vir junto, não. Postura tá parada, eu só vou puxar minha cabeça. Sente essa musculatura aqui alongando. Mesma coisa do outro lado. Ai, tô precisando. Puxa aqui um pouquinho também do outro lado. Eleva a cabeça para trás. Não tá movimenta o pescoço, né? Mas Carla, o alongamento nessa região ajuda também. Eu estou hoje aprendendo algo novo. Eu nunca ia imaginar, porque eu sempre penso nesses exercícios quando eu estou na academia. Que depois de fazer, eu faço, mas eu nunca ia imaginar que isso ia ajudar a relaxar também minhas cordas vocais. Sim, sim. Justamente por causa dos músculos que têm origem e inserção, que começam e que terminam justamente nessa região de pescoço e ombros, tá? Temos tantos músculos que a gente nem imagina, e a função deles, assim, é muito mágica, entende? Se a gente for fazer, digamos assim, se a gente conseguisse tirar a pele aqui, a infinidade de músculos que a gente tem no rosto, a infinidade de músculos aqui, um entrelaçamento de músculos que a gente tem todo nessa região aqui, é gigante, né? É coisa, assim, uma obra-prima mesmo, é muito bacana. E todos eles têm uma função, ou várias funções, e a maioria das funções também, desses músculos de cabeça, por isso que a gente diz muito cabeça, pescoço, e essa região cervical, cintura escapular, né, que é ombros, é bem voltada à questão de deglutição, de voz, movimentação de cabeça e tudo mais. Então, alongamentos que você achava que, por que eu faço esse alongamento aqui simples? De baixar a cabeça, que é bem tradicional, a gente sente quando a gente faz corretamente, com postura legal, cabecinha reta, porque na hora que eu puxo a cabeça, eu não tenho que puxar o corpo, eu tenho que ficar com o meu tronco retinho, descer realmente a cabeça para alongar o pescoço. Porque ele puxa, se você sentir, realmente você vê que ele alonga toda a questão de coluna e todos os músculos que acompanham também. Então, assim, lembra só que nosso corpo, ele age em conjunto, em perfeita sinergia. Então, não posso pensar em, vou trabalhar, porque minha voz está aqui no pescoço, eu vou tirar meu pescoço e minha cabeça do meu corpo, deixar do lado, fazer só exercícios para ele, esquecer do meu tronco. Então, na hora que eu tenho esse alongamento, por isso que eu falo muito, questão de postura, que é um dos fatores bem relevantes se você quer ter uma voz bacana, você tem que fazer um trabalho postural muito bom, tanto de fortalecimento como reposicionamento também. Até porque uma postura inadequada vai alterar seu padrão de respiração. E a nossa respiração é o combustível para a nossa voz. Então, se você tem uma respiração encurtada, se você tem uma respiração ineficaz, a sua voz também não vai ser bacana. Então, lembra sempre, nosso corpo age em perfeita sinergia. Por isso que eu gosto muito de trabalhar com a equipe multidisciplinar, na verdade, transdisciplinar. O que é isso? São vários profissionais
tá? De diferentes, vamos dizer assim, diferentes profissões, né, atuações, mas a gente junta e faz aquele raio-x do paciente e age realmente com aquele paciente em todas as suas áreas, né, diversidades de áreas, e traz resultados, assim, incríveis. Carla, antes de continuar o bate-papo aqui, eu queria agradecer, tem muita gente aqui ao vivo, olha, Joaquim, Que Kleber, bacana. o Alisson, o palestrante José Rodrigo, que fez uma pergunta, já vou te passar, Danilo, o Leonardo, olha só, e Leonardo brincou, cuidado na hora de falar na sua frente, Carla, eu até fico com vergonha, porque é quase um raio-x. Sabe aquele raio-x, gente, que a gente vai para a máquina? É mais ou menos assim. E eu brinco que eu acabei me aproximando da Carla e comecei a ficar assim. Eu estava vendo um programa da Fátima Bernardes e vendo ela com a boca torta, assim, e eu também tenho, que a gente já vai falar sobre a fonoestética, que tem muito a ver com fono profissional. Eu falei, Carla, agora eu vou ficar reparando na boca de todo mundo, e eu nem sou fono, de tanto que eu estou preocupada com a minha, agora eu olho os outros e começo, olha ali a boca torta, olha ali não sei o quê, olha ali o cacoete, como é estranho, né, quando a gente começa a prestar atenção nisso. Mas eu tenho uma pergunta aqui, a questão, o Danilo perguntou, vinho em regiões mais frias, quando você está no muito frio e você toma um vinho para poder tentar aquecer, né? Será que não aqueceria as cordas vocais? Já que ele aquece a gente, dizer que não aquece, aquece. Oh, muito e bom. Aí, o que você poderia dizer sobre isso? Vinho, nossa, e aqui em Natal, ultimamente, hein, tá bem frio, nunca Gente, vi. Natal é 23 graus. Eu esqueci de dizer para Carla que frio onde vocês estão, ainda mais Joaquim, que está lá no sul, é Nossa, baixo de 10, entendeu? imagino Danilo em sim. São Paulo. Então, gente, esse pessoal que está longe daqui não tem noção, né? Assim, não é Nordeste, não, é frio, frio mesmo. Quando você está Mas tão cansado, assim, eu imagino até a questão dessa, quando você está num lugar muito frio, como você sente frio e tudo, eu acho que isso aqui também fica, né, mais difícil ainda de você aquecer para começar a falar. isso E aí o é bem vinho? E o complicadinho. vinho vai ajudar? E o vinho? O vinho é muito bom realmente para aquecer, mas se a gente for lembrar um pouquinho, o vinho tem álcool, né? E o álcool não traz muito bem para o nosso, não faz muito bem para o nosso corpo. Então, gente, aquecer. O que a gente faz para aquecer, então, a voz melhorar? Brinca um pouquinho, faz alguns sonzinhos, faz alguns exercícios para aquecer essa voz de fato. Nada de paliativos para melhorar a voz, gente. Nada de paliativos, porque. Carla é muito. Desculpa, termina aí para eu poder falar com o pessoal. Tá. É assim, então, vai aquecer a voz realmente antes de uma palestra, antes de uma atividade vocal maior, de fato exercícios vocais, tá? Para fazer. Isso aí a gente usa, inclusive, artifícios com nebulizadores e tudo mais. Mas nada de paliativos. O vinho deixa lá quietinho para pós-evento, que aí, ó, comemora com todo estilo. Sim, Uma coisa repouso que você vocal, repouso vocal. eu queria falar duas coisas. Gente, ela fala dessa questão dos exercícios, porque Carla é muito criteriosa. Eu, assim, uma das coisas que eu gosto nela, ela é muito criteriosa. A gente está no site novo, e eu já vou falar para vocês o site dela, e tem uma pegada com fono profissional e fono estética e tal. E eu sempre, às vezes, quero escrever sobre uma coisa, ela, não, isso não pode. Isso eu não posso botar desse jeito, porque eu tenho a minha preocupação, como a pessoa vai levar isso e tal. Mas eu que não sou fono, certo, gente? Eu sou apenas uma palestrante, consultora e tal. Os exercíciozinhos que ela brinca, e esse que a gente faz, eu brinco que não é o besouro do bebê, não, é o cavalo, gente. Eu chamo de cavalo mesmo. Sabe aquele cavalo? Mas não é também exagerado, não, porque é isso que ela O diz. relincho do cavalo. O cavalo é perigoso, porque se você começar a relinchar mesmo, você parou o exercício, né? Às vezes, tô com raiva da pessoa, tipo assim, tô esbaforida, não é assim, né? E uma coisa que ela fala e que eu tive que aprender, e aí eu passo a minha experiência, é a questão da respiração. Você faz o exercício até acabar o ar, você não pode começar, acabou o ar, acabou, não é? E começa, tipo, e todo exercício que você faz, seja o acabou. Não vou ficar
agora eu tenho que fazer, como que você fala mesmo, que é intensidade da voz, que é o outro exercício que você faz para ver como é condicionamento, né? Condicionamento. Bora Que lá. você tenta aí. É isso, Carla? Você vai até o final. Resistência vocal. Aí sim é outro exercício que realmente eu mesmo não me aventuro a fazer sem alguém olhando. Porque eu sei que eu vou querer ir um pouquinho mais, e em vez de eu estar ajudando, prejudicando. Então, e principalmente articular, né? Soltar a boca um pouquinho antes. Abrir a boca, né, Carla, que você falou, né? Abrir a boca, porque quer queira, quer não, quando você abre a boca, você solta. E, sem perceber, você começa a gesticular mais. Porque, às vezes, a gente está tão preocupado na hora de falar, decorou o texto, decorou a palestra, treinou bastante, pegou todo o seu conhecimento de anos, está ali realmente tenso. Dá uma alongada, abre uma boca, dá uma... Mas só até onde o ar vai, não vai até o máximo. É o tal do zzz, que eu falo assim, mas também cuidado. Não é ir até onde você não aguenta mais. Dá aquela... Eu queria falar com as pessoas sobre a questão, puxando assim dessas dicas, esse exercício eu uso sim antes de falar. E eu vejo, e foi esse exercício que eu fiz, e abrir a boca. É tão simples. Mas também, gente, cuidado. Se você estiver com Tão muito sono, difícil para muitos, viu? não é aquela pressão de boca assim, tô morrendo, não. Abriu a boca. Escola, você sente... Gente, se vocês fizerem agora, abre a boca aí. Descolar essa parte aqui. É impressionante como a gente tem tensão no maxilar. E quando você dá... mas cuidado também para não estalar muito, porque se você estiver abrindo muita boca é porque está estalando demais. Soube que não é legal. Carla não pode dizer isso aqui, mas eu estou dizendo para vocês, ela está fazendo assim, certo? Estalar não é bom, não é, Carla? Estalar não é bom. Tá bom? Estalar, se você está instalando demais, é que você está forçando demais. Então, não deixe instalar. Você precisa procurar um fonoaudiólogo. Estralo, desvio, dor, procura um fono. E aí, essas dicas de você respirar, fazer uma respiração profunda antes de começar a falar. Eu sinto, assim, muita diferença. E para pessoas que falam rápido igual a mim, que isso é uma questão assim que quase genética, porque meu pai fala rápido, a minha mãe fala rápido. Vamos fazer aquela pausa dramática. E eu vou entrar em outro assunto com Carla da pausa dramática. Gente, nós estamos estourando nossos picos de espectadores. O pessoal está chegando, tá? Significa que o nosso papo está agradando o pessoal, tá? Vanessa, ponto. Calma aí, pausa aí, que você já falou tanto, eu tô dando, eu vou falar um pouquinho também. Você fala já o restante, vamos lá, um pouco. Deixa eu voltar aqui, que senão o tic-tac não vai funcionar. Primeiro, eu tô adorando, você tá assim, explanando super bem, então, ó, minha pupilazinha... Aprendi direitinho, tá, gente? Aprendi direitinho. Muito bem, meu orgulhinho. Mas bora lá. Acho excelente quando o paciente chega, excelente, né, para algumas pessoas que estão aí online. Quando chega um paciente para mim, com esse depoimento que você acabou de dar, principalmente quando fala, Carla, nossa, a pessoa passa na minha frente e eu já fico olhando como é que ele fala, como é que ele senta, como é que ele come, se a voz dele tá rouca, se não tá, como é que ele tá se posturando, se ele tá respirando. Eu adoro. Adoro, porque isso significa dizer o quê? Que eu acho que é o ponto principal da terapia, o paciente já atingiu, que é o ápice da terapia, que é justamente você ter uma consciência corporal. É você começar a entender como é que seu corpo funciona. Porque a partir do momento que você entende que seu corpo funciona, já é, vamos dizer assim, 60% da terapia. Porque, assim, vocês não vão ficar a vida toda em terapia com fonoaudiólogo. Não vão, pelo amor de Deus. Então, o que acontece com a voz? Primeiro passo é quando o paciente chega para mim, ó, vamos entrar num acordo. Você está disposto a cooperar comigo? Você está disposto a participar também da terapia? Tô. Ok. Vamos agora, firmamos um acordo e vamos aqui para o final. Que é o quê? A tá modificando
né, modificando aquele padrão de vida que você tinha, seja relacionado à voz ou relacionado à forma como você come, como você se veste, como você se postura, tá? Porque isso tudo pode estar trazendo alterações, e trouxe alterações, é tanto que tá lá procurando ajuda com o fonoaudiólogo. E essa mudança é super importante para toda a terapia. E todos esses exercícios, Vanessa, que você falou, realmente são exercícios bem bacanas, são brincadeiras, até a gente brincou aí com o relinchar do cavalo, né, que é o, para mim, eu falo que é o bebezinho, mas, assim, é brincadeira de criança, mas é uma brincadeira séria, porque o que acontece muito, e eu já recebi vários casos em consultório, é de pacientes que vai lá, bota na internet, exercício para aquecer a voz, aí pega lá um exercício e começa a fazer. Só que tem 3 pontos principais que eu costumo sempre orientar o paciente, que é o quê? Primeiro, você tem que estar com a postura correta. Se você não tiver com a postura correta, lembra lá, nosso corpo age em sinergia. Se você não tem uma postura correta, uma postura bacana, você vai desordenar tudo. Isso aí não é só em relação à voz, é em relação a toda a força muscular de roxo. Vou me ater um pouco a cabeça e pescoço, porque é minha área. Mas aí você desordena tudo. Se você, quando vai falar, você fala muito forte início de emissão, ou tanto na fala, que é o que eu chamo de ataque vocal, tipo, eu vou chamar você, Vanessa. Vanessa! Ó, o meu van foi muito forte. Já soltei muito ar ali naquele van. Fora que a prega vocal é um Vzinho dessa forma mesmo, que tá aqui na minha laringe e tá abrindo e fechando bem rapidinho, tá? Então, e ela é bem fininha, nossa, fininha demais. Na hora que eu faço um ataque vocal, cometo um ataque vocal, tipo, Vanessa, foi muito forte para te chamar. Podendo chamar você Vanessa, mais suave, no mesmo tom. O que acontece na minha prega vocal? Ela dá aquele batida forte e depois volta a vibrar. E esse batido forte machuca. Lembra lá a questão da edema. Aquele local vai ficar inchadinho. A mesma coisa eu pegar meu braço aqui e bater forte na mesa. Vai, no mínimo, ficar vermelho, vai ficar inchado, vai criar líquido ali dentro, que é o edema, vai ficar roxo, dependendo da intensidade. Nossa prega vocal acontece a mesma coisa. Se a gente agride essa prega vocal e agride constantemente, ela fica muito propícia a desenvolver mais à frente questão de nódulos vocais, sucos, fendas vocais, sucos não, tá? Fendas vocais e por aí outras alterações, tá? E assim, quando a gente faz o exercício, a gente tem que ter cuidado com a postura, como eu falei, questão do ataque vocal, tá? Respiração, imprescindível. Então, não posso chegar, que é o que eu chamo até de uso do ar de reserva. Eu gosto muito de fazer analogia com um carro, o tanque de combustível de um carro. Se a gente enche o tanque do nosso carro, ele fica lá bonitinho, ponteiro lá lindo, né? Nosso sonho de consumo hoje em dia, né? Com essa gasolina na altura. E, Vanessa? Oi? Tá tudo ok aí? Apareceu Sim. como se tivesse terminado. O pessoal Tá, não, o pessoal está acompanhando. Desculpa. Sim, faça lá analogia com o tanque de combustível do carro. Tá lá cheio, bonitinho lá. Só que aí você anda, esse ponteiro vai descendo até, como a gente chama aqui, aparecer o sol. Só que entrou na reserva. Significa dizer que você ainda pode andar um pouquinho mais com aquele carro, antes que ele pare, antes que o combustível zere, chega a um posto de gasolina e enche o tanque de novo e o carro volta a andar. O nosso corpo funciona mais ou menos assim, em relação à nossa respiração. Só que existe uma diferençazinha básica que é o quê? Nossa respiração, a gente pode simplesmente controlar a respiração, até um certo ponto. É um ato voluntário, mas até um certo ponto, tá? Depois ele se torna involuntário. Vou explicar bem direitinho a vocês. Eu faço uma brincadeira até meio... que assim, eu digo, ó, se quiserem tirar a vida, não tirem a vida, dizendo, eu vou parar de respirar para morrer. Não, não vai. Desculpa aí, quem já pensou nisso, se frustrou. Isso é uma brincadeira, mas é mais ou menos isso. Por quê? A respiração, ela passa do ato voluntário, que eu estou aqui respirando, parei de respirar. Comandei minha respiração, estou sem respirar, sem botar ar para dentro do meu corpo. Só que acontece que chega um certo ponto que nosso corpo ele precisa do oxigênio, né? Ele precisa fazer a troca lá dentro. Então, ele vai dizer, você não vai mandar ar não? Tá certo. Eu vou e tomo posse da respiração novamente. Então, vou fazer agora um exemplo com você. Eu fiz a inspiração,
Vou agora ficar falando, e vou tentar não parar para respirar. Até agora minha voz está tranquila, até agora minha laringe tá boa também, só que acabei fazendo inspiração. Vou agora novamente, já é hábito, tá? Continuar falando, não vou inspirar dessa vez, agora vai realmente ser para valer, só que aí eu já estou começando a sentir que minha voz já está saindo, fazendo um esforço maior, meu abdômen já está ficando contraído, meu pescoço aqui já está começando a doer, minha voz aqui já está mudando, porque meu ar está acabando. Minha respiração passou a ser o ato involuntário, que eu disse, ei, preciso de oxigênio. Então, o que é que acontece? Na hora que eu tensiono, que eu uso a minha voz até o final, vou gerar tensão. Essa tensão é a minha prega vocal, para poder falar, para poder emitir o som. E isso vai trazer alterações. Tá? E isso não é bacana. Então, por isso que você falou, Vanessa, a gente tem que falar muito. E assim, vou até o final, não, tem que ter cuidado com a respiração. Nem fazer pausas muito curtas, né? Respiro, inspiro, falo, paro de novo. Não, usa até o ar, até você ter o conhecimento de onde está confortável e onde vai começar o desconforto. E você parar antes do início do desconforto. Trabalhar a resistência vocal, que você tanto falou. Olha, a gente está cheio de perguntas aqui. Eu vou ter que abrir um pouquinho para a pergunta para o pessoal não ficar sem resposta, tá? Vamos lá, adoro. Quanto tempo antes é adequado aquecer a voz para realizar uma palestra? Quanto tempo antes de começar a falar muito que a gente tem que pensar em aquecer a voz, Carla? Você começa... Eu responder todo mundo. Tá, bora lá, vou tentar ser mais rápido. Chácara Vila Tenta Verde. assim... Olá, boa noite. Tenta, assim, pelo menos meia hora antes da atividade, né? Vai depender muito também do seu programa de aquecimento e desaquecimento vocal, né? Dos exercícios que você vai precisar fazer para aquecer essa voz. Mas tenta pelo menos de uma hora, meia hora antes. E assim, aqueceu a voz, fica lá só na espera. Agora, uma coisa bem importante, gente, que do mesmo jeito que a gente aquece a nossa voz, a gente precisa desaquecer no final. Portanto, todo o programa de aquecimento vocal, acompanhado por um profissional sério, ele sempre vai ter, na verdade, exercícios para aquecimento vocal e para desaquecimento. E pós repouso vocal máximo e absoluto, para ter um descanso. Então, mais ou menos em torno de uma hora, meia hora antes. Olha só, Antônio falou uma coisa que eu nunca tinha pensado em perguntar, mas realmente já aconteceu comigo. Está fazendo uma palestra e começa a coçar a garganta. O que que faz? Uma água, né? Água. Acho que é a primeira coisa que eu ia pensar. Solução para todos os males, gente. Crie esse hábito, gente. Garrafinha do seu lado. Lembra lá que não é só em relação à sua voz. Lembra que nosso corpo age em sinergia. A água é muito bom para todo o funcionamento corporal. Somos feitos, a maior parte do nosso corpo é feito de água. Então, nosso corpo precisa realmente de água, e nossa voz agradece, obrigada. Então, assim, e às vezes, Carla, mas não tem água, nossa, esqueceram a água, o que que eu faço? Meu Deus, e agora? Sua boca, se ainda existir, porque geralmente quando chega nesse nível é porque você já está com sede, né, está realmente com escassez de líquido no seu corpo, e a sede não é boa, tá? Então, a gente tem que evitar sentir sede, que sede já é o grau extremo. E, assim, tenta juntar saliva na sua boca e deglutir. Só evita estar fazendo aquela forma que a gente, às vezes, até faz sem perceber, que é o famoso pigarro. Tá coçando, faz... Sei. Alivia momentaneamente, mas pigarreou, você vai sentir mais e mais vontade de estar pigarreando. Fora que o pigarro, ele causa, bate muito forte uma prega vocal na outra. Machuca, e aí vem todas as alterações vocais. Então, já vai a sua garrafinha do lado, não tem, junta saliva, vê se ainda tem a questão da saliva, senão realmente o mais aconselhável é você ter algum líquido, beber algum líquido, principalmente a água. Deixa eu só parar aqui, Carla, conseguir. Eu vou entrar agora, tá? Você saiu da tela, mas eu estou aqui só falando com o pessoal. Outra dúvida que eu tenho aqui, obrigada, Ana Lúcia está agradecendo, dizendo que as dicas são muito esclarecedoras, e o pessoal dizendo que prevenir câncer, nossa, isso daí é um pouquinho mais complicado, né? Mas eu vou perguntar para ela. O Antônio perguntou o seguinte, ele disse que tinha muitos distúrbios de voz
e que não falava o S, o R e o L. E que, às vezes, acontece ele voltar a ter problema e rapidamente ele corrige. Por que isso que ele falou? Por que está acontecendo isso com ele? O que pode muitas vezes estar acontecendo é você ter uma articulação mais reduzida, Antônio, e que acaba trazendo essa impressão, inclusive, para você e para quem está te escutando, que você não está falando correto. Sabe, se você já tem o fonema, como a gente chama, generalizado para a sua fala, ou seja, você já fala aquele som, não significa dizer que você tem alguma alteração fonêmica, tá? Você sabe produzir. O que muitas vezes acontece é que, quando eu começo a falar assim, praticamente no articulo, minha voz sai mais abafada, e às vezes acaba atropelando algumas letras. Então, para você tentar até melhorar na sua oralidade, em todos os sentidos, tanto em relação à voz, como em relação à produção de fonemas, abre mais essa boca, articula mais esse som, porque tem um detalhe, a gente fala muito, eu estou escutando a sua voz, vocês façam isso agora comigo, porque eu vou chamar atenção para vocês. A gente também escuta com os olhos. Eu estou falando agora com vocês e inconscientemente vocês estão fazendo a minha leitura labial. Então, eu costumo muito brincar. A gente acaba também escutando com os olhos. A articulação mais reduzida fica complicado, inclusive, essa comunicação. Porque às vezes a gente escuta um som, não consegue escutar corretamente aquele som, mas como a gente automaticamente, no ato de escutar, a gente também visualiza, a gente acaba muitas vezes traduzindo aquela palavra, porque a gente fez a leitura labial. E isso é um ato muito rápido e até um ato involuntário, muitas vezes. E, gente, eu tenho que dizer para vocês que realmente, engraçado que como a gente tem delay, né, na internet hoje em dia, o que acontece? A gente acaba ouvindo ela falando, gesticulando, e a gente está esperando cadê o som que significa esse gestual. Então, é bem interessante quando a gente tem o delay, que a gente vê essa diferença. Carla, eu queria falar só assim, eu sei que a gente já está estourando, gente, a gente ficaria aqui 1 hora, já estamos aqui, o pessoal está com a gente, ou seja, o assunto está interessante, chegou um pessoal novo que chegou agora para assistir e tal. Eu queria falar com você uma coisa que eu queria compartilhar com as pessoas sobre a questão da fonoestética. Eu sou uma pessoa que nunca me preocupei com isso, gente, nunca, assim. Uma coisa na minha vida que eu não tinha preocupação era como eu ia ficar quando chegasse aos 40 anos, porque eu achava que ia demorar muito, né? Mas a vida dá um estalo e a gente chega. Estou há poucos anos de chegar no 4.0 e comecei a perceber, e cheguei até a Carla e ela me mostrou falando que existia uma tal de fonoestética. E eu não conhecia isso, eu acho que a maior parte aí, o pessoal comenta aí, alguém já ouviu falar do pessoal que está acompanhando a gente nesse termo fonoestética? Ó, o Ari disse que está perdido, Danilo falou que você é top. Danilo está perguntando se você atende online, tá, Carla? Atende sim. Eu vou dizer, farei botões para falar sobre fonoestética. Gente, Luiz Amorim está agradecendo também a iniciativa, agradecendo as dicas. É você aprender a usar isso, digamos assim, nossa face direito. Eu fui aprender que eu mastigava errado. Por causa disso, eu estou com um lado do rosto assimétrico. E quando você aprende a botar em ordem isso, né? No caso, eu tive que começar a usar um lado e tal, mais do que o outro. A voz, não é, Carla? Essa questão, a fonoestética, ela está estritamente ligada. Eu pensava que eu ia entrar nessa só para a questão, né, do 4.0. E eu descobri que ou eu cuido também da forma que eu uso os exercícios que eu posso fazer para fortalecer a face, e que isso vai refletir na minha voz como profissional. Eu nunca imaginava numa coisa dessa, gente. Pois é. Carla, explica para o pessoal que o pessoal está igual a mim, perdidinho, há uns meses atrás, né, que eu estava perdido.
Lembra lá, eu já falei várias vezes aqui, vou repetir novamente. O nosso corpo, ele funciona em sinergia, né? Então, não adianta só pensar em voz, só aqui, a voz é um som que sai aqui, e vocês me escutam. Não, vai muito além disso. Existe uma gama de músculos responsáveis para que essa voz ela saia e chegue ao ouvidinho de vocês. Então, assim, essa parte de fonoestética é super importante, é uma área, assim, mais uma área da fonoaudiologia que eu amo. Acho que eu sou até suspeita, né, de falar quais são as áreas de fono que eu gosto. Que eu, nossa, eu sou apaixonada pela minha profissão. Mas, assim, a parte da fonoestética é algo, assim, incrível, porque eu penso o seguinte, muita gente... Todo mundo, envelhecer, todo mundo vai passar por esse processo. Estamos passando por esse processo. A cada dia que né? Se a gente está vivendo, graças a Deus, a gente está passando por esse processo. Amém. Experiência. Nossa, eu não trocava meus 36 anos pelos meus 15, não troco de jeito nenhum. Tá ótimo assim. Tudo certo já. Mas, assim, a gente tem que pensar... Muita gente, na verdade, a maioria das pessoas estão bem preocupadas com essa parte do envelhecimento. Não de parar o envelhecimento, porque isso aí é inevitável, né? Não somos Deus para realmente parar e mexer nisso daí. Porém, a gente pode simplesmente envelhecer, passar por esse processo de envelhecimento com saúde. Aos meus pacientes que nós fomos feitos, né, idealizados antes para quem tem suas crenças, mas fomos tragos para cá para a gente poder viver, né, nascemos, desenvolvemos, crescemos, procriamos, enfim, passamos pela fase do envelhecimento e fomos feitos para apagar com uma chama de uma vela. Está lá a velinha acesa. Só que o que acontece é que, e eu vejo cada vez mais que isso está mudando, né, na consciência de toda a população, ou da grande maioria da população. O que acontecia antes era que vamos passando por esse processo, todas essas etapas, só que ao invés de simplesmente passarmos por elas, devido à má alimentação, má qualidade de vida, estresse, enfim, todos esses aspectos negativos que estamos aqui à mercê deles, eles vão influenciando na nossa vida, influenciavam na nossa vida de uma forma muito negativa, que aí chegavam a uma certa idade que, no processo de envelhecimento, só que esse processo, muitas vezes, ele acelerava, né, ou acelera muitas vezes para quem não está muito preocupado em qualidade de vida. Então, ele acelera esse processo e aquela pessoa que deixou de investir em saúde, em cuidados, porque cuidar da voz e cuidar de toda a musculatura de rosto e corpo é prevenir, é cuidar da saúde. Então, muitas pessoas, o que acontece? Não investem em saúde e acabam passando o resto da vida definhando, né, definhando para viver e acaba tendo que ficar refém muitas vezes de drogas, né, que são as medicações, para tentar prolongar e dar uma qualidade de vida para a pessoa. Só que, graças a Deus, essa consciência está mudando, e que muita gente está entendendo que o processo de envelhecimento, ele pode ser apenas um número, e não uma forma de você viver, e que você pode, cada dia mais, você está vivendo, desenvolvendo de forma saudável. E a questão... como você fala, descobri que eu mastigava errado. Tem tudo a ver. Existem funções básicas, que é o que nós, fonoaudiólogos, chamamos como funções estomatognáticas, que são as funções de mastigar, engolir e respirar. Gente, são funções básicas para a nossa vida. A maioria das pessoas fazem essas funções. Se não fazem de forma correta, fazem de forma adaptada, tá? Existem as pessoas que infelizmente, por um motivo ou outro, são privados de alguma dessas funções, mas ele tenta se adaptar à realidade dele, tá? Mas aí o que acontece? Por serem funções básicas, o que acontece com a gente? A maioria dessas funções estão sendo realizadas de forma adaptada. O nosso corpo vai desenvolver, tá? E funcionar toda de forma adaptada. Então, no seu caso, Vanessa, inclusive tem lá um artigo muito bacana lá no meu site, tá? Depois isso que eu ia falar para o pessoal, né, de mastigação, né, o artigo de mastigação, eu acho, assim, que é muito importante o pessoal ler
E, gente, para quem quiser, é você 100% jovem, sem numeral, porcento escrito.com. Isso. Entra lá, vocês dão uma olhadinha. Eu vou até escrever aqui nos comentários para o pessoal. Pronto, falando da ótimo, mastigação. Vanessa. E ela fala até nesse mesmo. artigo sobre a questão e da absorção dos alimentos, né, que você comenta, que, assim, é tão importante, e eu acabei percebendo que mastigar tem a ver com saúde, como ela falou, não é só uma questão, a gente está tão acostumado, né, a ser algo normal para a gente pensa que a gente está ali disposto e vai conseguir fazer de qualquer jeito, mas não é bem assim, gente. E que a gente tem muito aquela coisa, né? Ai, minha mãe fala para mastigar direito. Mastiga o alimento, menino, quando era menor, né? Tem muito disso. Eu faço isso muito com os meus filhos aqui, né? Mas a eles vão entender. Tem aquela história, né? Caso ferreiro de espeto de pau, mais uma hora entende. Ah, meninos danados. Mas bora lá. Pois é. O que acontece com a questão da mastigação, né? Que é uma das funções básicas. Eu disse para vocês que são 4 funções básicas. Mastigação, tem muita gente que, tipo, principalmente com essa correria que tá na nossa vida, muita gente não come em self-service ou tem que engolir porque tem hora de almoço, tem que cumprir horário, enfim. Aquela loucura e realmente engole o alimento. Tem uma mastigação mais do que ineficaz. Então, o que vai acarretar muitas vezes? Carência de vitamina. É que a gente absorve a maioria dos nutrientes, não é com a comida que a gente engole. É principalmente com a mastigação. Primeira função, mastigação. Depois, quando o alimento está lá no estômago, algumas das moléculas nutricionais daquele alimento, eles são quebradas e digeridas pelo estômago. Outras não. Outras começam pela boca. Daí a importância da gente mastigar bem o alimento, da gente preparar bem esse bolo alimentar para poder deglutir. E aí, quem mastiga mal, consequentemente, pode ter, né? Aumento de peso, né? Ter sobrepeso, pode ter problemas digestivos, que está relacionado ao estresse e essa forma de se alimentar, como refluxo. Lembrando que existem 2 tipos básicos de refluxo, tá, gente? Eu não sou gastro, mas aí a gente trabalha bem com isso, que é o inconsciente e o consciente. O consciente, a gente sente todas essas alterações. Sente ardor, sente gosto amargo na boca, sente queimação, sente tudo. E o inconsciente é justamente que tem esses sintomas, o ácido do estômago está voltando lá pelo tubinho da alimentação, está agredindo tudo, tá queimando toda essa região e está lhe fazendo mal, e você não sabe. Quando vai saber, muitas vezes, é porque você visitou um médico, do nada você descobriu que você estava com refluxo. Aí fala, como assim? Eu nunca senti nada. Então, isso muitas vezes é desenvolvido pela má alimentação e desencadeado mais ainda pela má mastigação. Então, tem a questão nutricional, que muitos nutrientes, eles são absorvidos ainda na boca, na cavidade oral, e para isso eles precisam ser triturados pelos dentes, tá? E moldados com a língua, e molhados com a saliva, e isso na parte da fonoaudiologia, basicamente, e ligando para a questão estética, se a gente for pensar também assim, a mastigação é a única dessas 4 funções que eu disse a vocês que trabalha com todos os músculos do nosso rosto simultaneamente. Então, Vanessa, tem uma alteração de mastigação que está sendo resolvida, sim, mas por quê? Porque ela mastigava mais de um lado do que do outro. Então, tem uma mastigação ineficiente, tá? O que acontece? Um lado dela está mais forte, um lado está mais fraco. É a mesma coisa que se eu decidir, tiver a brilhante ideia de ir para uma academia agora, não, agora a Carla vai só puxar peso, levantar peso aqui pelo lado direito. Então, meu lado direito vai ficar bem definido, super torneado, a questão dos meus músculos, e o meu lado esquerdo todo mole, todo hipotônico. Então, vai ter uma simetria corporal. Mesma coisa do nosso rosto. Então, mastigação correta. Mastigação dos 2 lados de forma alternada. Significa dizer o quê? Que eu mastigo um pouquinho do lado, mastigo um pouquinho do outro, mastigo um pouquinho do lado e fico nessa brincadeirinha, até o alimento realmente estar bem triturado, estar bem molhadinho, e você engolir sem fazer esforço nenhum. Não mastiga bem o alimento como faz para engolir.
que às vezes levanta a cabeça, ou pressiona. Precisa usar de outras forças, forças de outros músculos para poder conseguir engolir o alimento. Às vezes desce rasgando, tem problemas digestivos, enfim. Se você mastiga bem o alimento, você vai ter uma recarga nutricional muito boa, você vai trabalhar muito bem os seus músculos, você vai ter uma questão digestiva muito boa, intestinal, nem vou falar. Se você mastiga bem, você vai ter um fluxo intestinal muito bom também. Então, assim, isso tudo é saúde. Isso tudo é saúde, isso tudo é qualidade de vida, isso tudo é você pensar no envelhecimento mais salutar para a sua vida. Com certeza. Aqui, eu lembrei também, gente, que Carla, ela tem um vídeo, eu falando sobre fonoestética, você, para não sair daqui hoje sem algumas dicas, entra na Fono, lá no site, que ela tem umas dicas de como você diminuir açúcares de expressão, né? Coisas que você deve evitar para diminuir as dicas de expressão, e tem um super artigo que eu gostei muito sobre como escolher o óculos ideal para o seu rosto. Também ajuda muito quem quer saber, né, como ter um óculos ideal. Gente, eu estou cheia de... E aí, Ivan, você o óculos está ok? O óculos está ideal? Estava, que o meu olho não estava muito fechado, okay? Que ele estava aberto, que eu não preciso ficar com o olho fechadinho assim, que quanto maior, né, o óculos tem que ser maior, não pode ser muito... Mas olha lá no site que vocês vão conseguir assistir, ver as dicas para você escolher o óculos ideal. Carla, para a gente terminar, Danilo perguntou se você atendia online. E eu brinco com ele que, assim, minha vida, como eu sou da área de internet, 90% das minhas coisas eu faço online. Inclusive, quando a gente não tem tempo, também a fono, né? Gente, quem quiser entrar em contato com Carla, lá tem um contato, @você100%jovem.com, tá, gente? Não é .com.br, é só .com. E também as redes sociais, ela tem a página, tem o perfil no Facebook, Carla Nóbrega. Diga aí, Carla, fala as suas redes. Tenho 2 páginas no Instagram também, né, que é Carla Isa, com Z, Nóbrega, e Fono Carla Nóbrega também, né, que é a mais profissional. E tem as páginas, né, no Instagram, no Facebook, que é Carla Nóbrega, e tem Você 100% Jovem, que é o nosso site aí, muito bacana. Está sendo lançado hoje, tá, gente? Especial para quem está aqui online, tá? Artigos de primeira mão, vídeos de primeira mão. Tem uma entrevista também da Carla, ainda está aprimorando, né, Carla? Tem antes e depois. E tem Deixem sugestões, tá? Lá também, visitem, divulguem. Eu acho que... Pelo site que você consegue acessar o Instagram, as últimas fotos e as últimas postagens da Carla. Certo, gente? Isso mesmo. Olha, gente, eu vou ver aqui se tem mais alguma pergunta. Tem muita gente aqui agradecendo, dizendo... Ari é um amigo da gente palestrante, ele é deficiente visual. Na verdade, eu não sei nem qual o termo, tá, Ari? Certo? Desculpa aí se eu falei errado, mas ele não enxerga, né? E ele tá falando assim, ele não vê com a boca, com os olhos. Mas, Ari, você ganha da gente, sabe por quê? Porque você tem uma audição muito privilegiada. Perfeito. Eu imagino como deve ser para você conseguir perceber o mundo por meio da audição e coisas que a gente não consegue perceber, né? Porque, pelo que eu sei, a gente, quando perde um sentido, a gente ganha, duplica e potencializa um outro sentido. E eu vejo que... como você falou mesmo, Viviane, ele tem uma sensibilidade, com toda certeza, muito mais apurada que a nossa. E por mais que ele não consiga ver a boca com os olhos, né? Escutar com os olhos, ele escuta muito mais com a audição dele, e tem como a gente trabalhar isso aí também, viu? Fazer com que você tenha essa consciência de estar movimentando mais a sua boca, e você tem uma oratória muito melhor. Isso, e Ari, eu acho que você pega essa dica aí, e se quiser, entre em contato. Olha, Antônio disse que descobriu agora que mastiga quase do mesmo lado, vai ficar igual a Vanessa, né? Totalmente, cuidado, Antônio, assimétrico, porque Carla foi fazer uma medição para fonoestética, mas aí com nível de diminuir ruga e conservar mais
né? O 4, 5 ponto, né? Vamos lá nas décadas. Deixa eu até falar, Vanessa, até interromper aqui um pouquinho, só abrir uma aspa em relação a isso aí que você está falando, da fonoestética, só que assim, o que seria realmente a fonoaudiologia estética, né? A gente acabou falando um pouco mais da mastigação e eu não falei tão bem dela. É a mesma coisa aqui. Muita gente se preocupa com o corpo, trabalhar o corpo, fortalecer os músculos do corpo. Se a gente vai para uma academia, a gente faz exercícios para deixar eles mais firmes, mais definidos, né? E não ter a flacidez, né? Corporal. E a fonoaudiologia estética é o quê? São exercícios que a gente faz para a infinidade de músculos que a gente tem em rosto e pescoço também, tá? Não esquece de postura corporal e tudo mais, mas vou só me ater a essas duas estruturas, certo? E adequando principalmente essas 4 funções básicas que eu falei para vocês: mastigar, respirar, deglutir e falar de forma correta. Então, assim, é então, o que você vai ver? Inicialmente, você vê muito rápido, porque a gente trabalha com muita soltura de musculatura de rosto, que muitas vezes a gente acumula toda a tensão no nosso rosto e pescoço. Lembrando que nosso rosto e pescoço é nosso cartão de visita. Então, assim, se você às vezes bate o olho numa pessoa, se é uma pessoa que vive estressado, está tensionada ali, às vezes a pessoa não está nem estressada, mas de tanto ficar dessa forma, causa rugas e que dá de primeiro momento, quando você visualiza, que aquela pessoa, nossa, a pessoa está estressada, a pessoa está cansada, tá tudo, mas às vezes a pessoa nem está. É só devido a uma expressão exacerbada, uma ruga que vincou. Então, a gente trabalha muito com essa soltura, que já dá um resultado praticamente em primeira sessão, e depois a gente começa a trabalhar toda essa questão de musculatura, ou seja, é uma plástica natural que a gente faz no nosso corpo. Demora um Sem pouco botox, mais, é mais... gente, sem botox, não precisa de botox. Progressivo, tá? Tipo os resultados da academia, com a repetição dos exercícios, a gente vai ativando a musculatura, firmando essa musculatura e, principalmente, exercendo essas funções de forma correta. Então, é diferente o quê? Da plástica. A plástica é efeito imediato. Se você não tratar essa musculatura, o que vai acontecer? Vai arriar de novo. Aí você vai começar a puxar, 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 puxar. Daqui a pouco a gente termina como a Hebe terminou. Sem expressão nenhuma, gracinha. Se ela estava sorrindo, estava triste, eu assim, sempre assim, com essa expressão. Porque puxou tanto, foi tanta plástica, que ela perdeu a expressão do corpo. É a expressão facial que eu acho que é tão importante para nós seres humanos, né? Associar nossa voz com nossas expressões. Então, é um tipo de intervenção não invasiva, sem cortes, tá? E que vai proteger bem essa questão das suas estruturas, né, musculares, e vai trazer um resultado a longo prazo e permanente, né, porque, na verdade, é uma reeducação também. Então, é uma excelente opção para quem gosta de se cuidar e quem que não quer ficar mais bonito, mais jovem, mais saudável. E diferente do Botox, como a Vanessa falou, porque o Botox, ele paralisa o músculo, tá? É uma toxina, tá? Que nosso corpo, você só pode tomar até uma certa quantidade. Existem pessoas que preferem um resultado mais rápido e imediato, porém, ele tem um curto prazo, meses, e que você perde a expressão daquele músculo. Só que muitas vezes, quando passa aquele efeito, seu músculo está mais fraco do que estava antes. Porque se ele não teve movimentação, não teve ativação, ele vai vir a flacidez novamente. Então, a fonoaudiologia estética é uma terapia muito boa, porque de forma natural você vai ficar mais jovem, mais fortalecido, e vai ter realmente uma vida muito mais saudável. Carla, Maria Helena está agradecendo, dizendo ótimas orientações, Simone Freitas também agradecendo você, Leonardo, Patrick deu uma dica, falou, olha, para mastigar mais tempo, larga o garfo na hora que estiver comendo, é uma boa dica, né? Boa, gostei. Embaixo, não fica toda hora, porque aí realmente a gente acaba comendo na vida da gente tão rápido. Leonardo agradecendo, Joaquim, gente, olha, muito obrigada pela presença de vocês, certo? Eu agradeço muito a confiança de vocês estarem aqui, né? Eu convidei vocês, eu compartilhei, divulguei, Carla também. Vocês estarem aqui, eu espero que vocês tenham aprendido e que esse conhecimento faça realmente a diferença na vida de vocês. Carla, deixa as palavras com você para a gente poder terminar o nosso webinar. Nossa, Vanessa, antes de tudo, parabenizar você pelo excelente profissional que você é, tá?
Inclusive nos contratempos, tá bom? Menos nada, é verdade, porque, nossa, eu vi como ela ficou assim, preocupada, porque até estava dando tudo certo antes de a gente começar nosso hangout, e na hora de começar, nossa, aí travou tudo, e ela, Carla, calma, que vai dar tudo certo, já deu tudo certo já. E acabou realmente com toda a paciência dela e com toda a competência, dando realmente tudo certo. Agradecer também, Vanessa, a você pelo convite, pela oportunidade, né, de estar compartilhando um pouco mais essa minha profissão, essa profissão que eu tanto amo, e mostrar todas as possibilidades, ou algumas das possibilidades que a fonoaudiologia pode ofertar a vocês, e pensando sempre em melhorar a qualidade de vida de todos vocês. E agradecer mais ainda a todos vocês que disponibilizaram um pouquinho de tempo, porque eu sei que tempo hoje em dia é algo preciosíssimo para todos nós, tá? Mas que se dispuseram, né, e jogaram toda a confiança de vocês para estarem aqui agora, né, quase 10 horas da noite, e estarem todos atentos. Muitíssimo obrigada pela atenção de vocês, espero realmente ter acrescentado algo a mais, tá? Estou aberta a qualquer dúvida, esclarecimento, ou algo a mais que vocês queiram. Estou aqui, tenho os meus contatos, pode acessar lá no site, pode também deixar alguma sugestão ou alguma dúvida, com certeza eu vou estar respondendo, tá certo? E muito obrigada a todos, tá? Muito feliz de verdade. Tchau, gente. Muito obrigada e até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.